Estamos iniciando a nossa aula número 176 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Continuamos no bloco em que analisamos a dogmática da fé paulina que Paulo construiu. Já são diversas aulas sobre isso. A construção de Paulo de uma dogmática da fé gerou a liturgia da Eucaristia. E temos aqui, através da lógica, da razão, dos fatos positivos, das palavras de Jesus, colocado a inconsistência da fé como mecanismo de salvação. Em contrapartida, a da caridade, que é essa que realmente constitui uma ação ao próximo. Avançando nesse caminho de oposição e contestação da fé como recurso salvacionista, eu diria aí cristalizado, né, na Eucaristia, nós vamos aqui trazer mais algumas palavras de Jesus que se opõem justamente à proposição paulina. Ora, entre ficar com Paulo e ficar com Jesus, obviamente, nós ficamos com Jesus, não é? No sentido que Jesus é comparavelmente superior a Paulo. Paulo era um indivíduo que lutou muito ainda para vencer a sua própria natureza, que era cheia de imperfeições. Então, vamos colocar aqui a primeira questão sobre isso. Jesus criou ou não a liturgia? Preste atenção, meus alunos. Jesus criou ou não a liturgia? Principalmente marcada pela celebração de cultos e utilização de objetos como símbolos religiosos. É a primeira indagação que nós fazemos. Não criou. Resposta. Inexistem referências sobre, em algum momento, o ato litúrgico, o culto, o ato exterior, prevalecerem sobre os sentimentos e a moral intrínseca e pessoal do cristão. Isto realmente é muito importante. Quer dizer, a moral intrínseca, os sentimentos prevalecem sobre esse ato exterior. Tudo em Jesus era espírito, a vida espiritual. Materializar os sentimentos pela liturgia seria, de uma certa forma, negar a si próprio, negar as suas próprias palavras. Era o espírito e seus sentimentos que vigiam em Jesus, e não a forma e o culto exterior. Entretanto, aí vamos acompanhar São Paulo, seus seguidores valorizaram de tal maneira a forma, multiplicando os ritos e os cultos exteriores, que para os que nele criam, bastava tão somente seguir esses protocolos, né, e essa prática religiosa. Cumpridas essas obrigações religiosas, sentiam-se e sentem-se esses crentes, esses fiéis, sentem-se quites com Deus. Então, a sua consciência, dentro daquilo que eles têm de conhecimento, já se acham quites. Isso aí é o nível moral que eles têm, o nível espiritual deles. De fato, a liturgia, como mecanismo salvacionista, a liturgia eclipsou a maior e soberana importância dos textos evangélicos. Quer dizer, a fé foi mais além, ela eclipsou a doutrina evangélica em si mesmo, todo o discurso, porque criou um caminho, um atalho, um caminho alternativo, um atalho salvacionista, polarizado propriamente, como nós dissemos, na fé. Então, foram os fatos. E aqui foi respondido que Jesus não criou a liturgia e nem propôs a liturgia, porque os judeus já tinham a liturgia. A tribo de Levi, que era a tribo responsável pelo cerimonial religioso, no grande templo de Salomão, tinha realmente todo um contexto de trabalho litúrgico. E Jesus, inclusive, foi contra
essa liturgia judaica e hebreia. Mas vamos ver aqui as palavras de Jesus que constituem fatos positivos e argumentos muito sólidos frente à proposta paulina da liturgia e da Igreja da Eucaristia. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferenda aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com vossos irmãos. Depois voltai para fazer a vossa oferenda. Então, Jesus diz, se tem alguma coisa contra alguém, vai se conciliar com ele, perdoa, em seguida você volta aqui ao altar e oferece a sua oferenda. Allan Kardec comenta esse trecho de Mateus e diz, primeiro, quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de se apresentar a vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do nosso ressentimento. Quer dizer, não é a ovelha que vai ser sacrificada, não é? É o nosso ressentimento que vai ser destruído pelo perdão. Segundo, que antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que o crente, ele mesmo, tenha perdoado aos outros. É a proposta. Que se cometeu um erro com um dos seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro e livre de qualquer mau pensamento. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício. Isso que é interessante, né? O salto de Jesus. Até Jesus, o sacrifício sempre foi uma prática e constituíram uma prática do culto judaico, do clero judaico, né? Da liturgia judaica, né? Continuavam com sacrifícios, etc, etc. Mas em Jesus, ele deslocou essa prática exterior e mostrou que o que vale são os sentimentos do indivíduo e não a prática exterior. Ele espiritualizou esse sacrifício. Que palavra bonita. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus. E esta alma deve ser purificada. Entretanto, no templo do Senhor, entrando no templo do Senhor, ele deve deixar de lado, do lado de fora, todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Então, essa é a postura que Jesus propôs e que consta em Mateus e que Allan Kardec comenta. As referências é Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, editora Leon Denis, 2000, página 273, 274. Vamos comentar mais um pouco. Eu espero que vocês tenham me acompanhando com toda a clareza e com toda a atenção. O sacrifício, o ato exterior, são condições religiosas vazias, ocas. Eu vou repetir. O sacrifício, o ato exterior, são condições religiosas vazias, ocas. Não apresentam substância religiosa junto a Deus. De fato, o que vale são os sentimentos. E é aí que se revela o coração daquele que está purificado. No segundo movimento, finalmente, Jesus, no segundo movimento, que se segue ao perdão, aquece com oferenda. Diz, você agora vai oferecer a sua oferenda. Por quê? Isto se deve à sua tolerância e respeito pela cultura religiosa judaica de então.
precisava colocar sua palavra de acordo com a época e os costumes. Ele não tinha que, vulgarmente falar, bater de frente com eles. Ele tinha que gradualmente impor a sua verdadeira verdade. Ele não era um guerreiro, era um homem pacífico, manso, e trabalhava pela persuasão e pela linha do amor ao próximo. Então, essa é a primeira passagem que caracteriza forte oposição e contestação à doutrina, à dogmática da fé de Paulo e, por extensão, como nós vimos, a liturgia da Eucaristia. Vamos outras citações de Jesus. Mateus 6, 17 e 19. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não aparecer aos homens, que jejuas, parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. O teu Pai vê em secreto e te recompensará. Então, discreção no ato exterior. Quer dizer, o sujeito está jejuando, né? É um ato de fé também, mas nesse momento, Jesus não propõe que ele divulgue o seu jejum e fale do seu jejum. Ele manda ficar em segredo, não quer coisas exteriores, não quer divulgação, e só ele e Deus se entenderão. Jesus recomenda discrição, entrar que alguém tome conhecimento deste ato íntimo e devocional. Justifica tudo dizendo é o suficiente Deus saber. É outra posição. Vamos aqui a umas posições agora mais tradicionais dos judeus. Lucas 6, 1.5. Aconteceu que num sábado, passando pelas searas, onde tem a plantação dos milhos, né, seus discípulos colhiam e comiam espigas, segurando-as com as mãos. E alguns fariseus lhe disseram: por que fareis o que não é lícito, pois hoje é sábado? Quer dizer, eles não podiam colher milhos e comer no sábado, segundo os fariseus. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tende lidos o que fez Davi, o rei Davi, quando ele teve fome e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, lá no tabernáculo, e tomou e comeu os pães da proposição, que eram pães colocados sobre a mesa do tabernáculo, a Arca da Aliança, e o recinto que é o recinto mais sagrado dos judeus. E Davi os deu para o que estavam, que com ele estavam pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente os sacerdotes. Ele comeu os pães, acrescentou-lhe: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então ele mostra o quê? Vamos comentar. Nos versículos, Jesus assinala a maior importância da necessidade de subsistência, comer, a vida da vida, por extensão. No caso dos discípulos, alimentarem-se com espigas de milhos, isto é, de forma com que ele interpretava o segundo mandamento mosaico, que é o segundo mandamento que diz o seguinte: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O clero judaico tinha um radicalizado e ele se valeu disso, o clero, para proibir qualquer tipo de atividade. Mas, obviamente, proibir de alimentar-se não cabe. Então, Jesus mostrou que mesmo o mandamento, um dos 10 mandamentos, que é santificar o dia de sábado, quando há uma necessidade de subsistência, há uma necessidade de lutar pela vida de alguém que está em risco, em perigo, salvar alguém, essas circunstâncias, pelo ato de caridade, um ato de princípio da vida, superam a lei. Não que desrespeitem a lei, mas que nesse momento, relativamente, são mais importantes que a lei mosaica. Então ele critica, né? Ele acha que tudo tem um sentido, né? Quanto à última frase do versículo, o Filho do Homem é Senhor do sábado, não deve ser interpretada
como ruptura da lei mosaica, porque isso está na Bíblia. Jesus não é o Senhor do sábado. O Senhor aqui é que Jesus sabe do sábado, conhece o sábado, sabe os efeitos da necessidade de se adorar a Deus um dia por semana. Então, ele é Senhor desse conhecimento, mas ele não está contra o sábado, porque, em última análise, estaria contra a lei de Deus, o que não é possível conceber. Outra passagem, Mateus 12, 9.13. Então, nós estamos continuando mostrando que os cultos, os ritos, os mandamentos exteriores, todos eles são superáveis pelas necessidades do homem e, sobretudo, quando dirigidos a Deus, o que vale são os sentimentos. Então, toda essa liturgia Jesus coloca de lado. E por Jesus colocar de lado essa liturgia, ele, por via de consequência, colocaria, porque isso foi depois dele. Ele não propôs em vida, mas se ele tivesse em vida, se Paulo tivesse dito a ele, mestre, eu vou criar uma liturgia da fé que vai te adorar e através da adoração a vós nós vamos nos salvar, nós vamos ter a redenção dos nossos pecados. Jesus diria, para Paulo, não é isso que eu proponho. A redenção dos nossos pecados será pelo exercício do perdão, da lei da caridade e do amor ao próximo e da devoção soberana a Deus. Na medida que nós praticarmos esses princípios basilares do meu evangelho, a redenção será um caminho certo de ser conquistado. Mas para Paulo, isso eu não criei. Continuamos. Mateus 12, 9.3. Tendo Jesus partido, entrou na sinagoga. Achava-se ali um homem que tinha a mão seca. E ele então, com o intuito de acusá-los, os fariseus, perguntaram a Jesus, é lícito curar esse homem que está com a mão seca? Ao que o mestre lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair na cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. O homem estendeu e ficou curado. Mais uma vez, Jesus assinala a prevalência da prática do bem, quando se dá em casos especialíssimos, como o resgate da ovelha e a cura do homem, e sobre a visão ortodoxa do terceiro mandamento, que é a santificação do sábado. Diz que vai colocando todas as condições exteriores, o mesmo mandamento, ele acha que o bem sempre prevalecerá. Sempre será especial devoção a Deus a prática do bem. Essa é a maior de todas, né? Aliás, o rígido, e pode-se dizer comportamento religioso dos fariseus, nada tem de espiritual. Coloca um ato exterior, mais uma vez, acima das necessidades espirituais, o que claramente se confirma aqui em Mateus 12, 5.7. Ou não leste na lei que ao sábado os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Jesus diz. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é o maior do templo, ele. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não teriam condenados os inocentes. Então, essa aí é precisa, é assertiva, constitui pode dizer, um princípio moral inamovível. Misericórdia eu quero e não holocausto, não sacrifício. Estendendo, misericórdia eu quero e não atos exteriores, como um holocausto. Jesus coloca a qualidade espiritual da misericórdia acima do culto exterior, no caso o holocausto. Vai mais longe, rejeita a condenação do homem pelo não cumprimento do culto ao ato exterior, vale dizer a liturgia.
Bom, depois da leitura desses trechos de Mateus e Lucas, que contradizem o princípio da liturgia proposto por Paulo como coisa salvacionista e, pelo contrário, reforçam a postura de modificação espiritual, de evolução de princípios e de uma moral calcada no bem por Jesus, nós chegamos a uma conclusão e que vocês vão me ouvir no término dessa aula de hoje. Chegamos a um princípio. Eu vou ler para vocês. Princípio. Ninguém poderá ser condenado por descumprir ritos, cultos, cerimônias, atos exteriores, liturgia propriamente dita. Não há pecado no descumprimento dos atos exteriores. Vocês estão livres. Vocês não precisam abaixar toda hora, se ajoelhar. Vocês não precisam nada disso. Não precisam fazer o sinal da cruz. Não precisam andar na liturgia. O que vocês precisam, e eu preciso também, é cada vez me depurar e mais chegar ao caminho dos sentimentos valorosos que Jesus nos propôs soberanamente, a caridade, que essa tem um caráter salvacionista. Porque o próprio Espiritismo tem como modelo e frontão principal da sua doutrina a palavra, a frase, fora da caridade não há salvação. Portanto, ficamos livres da liturgia, nós podemos cumprir ou não cumprir e não seremos penalizados por isso. Isso não significa que nós iremos fazer uma condição anárquica e querer destruir a liturgia que os outros praticam. Eles praticam, se dão bem com ela, acham ótimo, então que continuem. Mas a evolução deles um dia assinalará que tudo isso é secundário frente à grande modificação dos nossos sentimentos. Por isso eu fico com a palavra final de Jesus, contida aqui em Mateus 12, 5.7. Misericórdia quero, e não holocausto. Não terias condenado esse inocente, porque o inocente tinha violado um princípio litúrgico, uma cerimônia no sábado. Portanto, estamos terminando a nossa aula de hoje, estamos até avançando, nesse processo paulino, e dentro em breve nós iremos para um outro módulo, mas eu espero que vocês tenham aprendido conosco e com os bons espíritos o valor da razão, da lógica, do aquietamento dos nossos sentimentos, voltado sempre para os valores morais que Jesus nos trouxe na sua vida. Que Deus nos abençoe a todos. Flores mais uma vez para vocês. E eu fico mais uma vez com a máxima de hoje, que me fez muito bem e realmente deixou todos nós libertos de artigos de fé e outros princípios religiosos que escravizam a nossa consciência e a nossa liberdade de ser. Ninguém poderá ser condenado pelo não cumprimento da liturgia. Que Deus nos abençoe.